Olá, bom dia! Como é que vocês estão por aí? Hoje nós estamos começando mais um dia de exercício. Estamos entrando no nosso 5º dia para você desenvolver a autoconfiança através da escrita, tá? Então me diz aí, como é que você está se sentindo depois de todos esses exercícios feitos até agora? Está sendo difícil? Está sendo fácil? À medida que você vai praticando, você vai cada vez mais estando aberto para mergulhar na escrita de forma fluida. O que pode acontecer no início, que você sinta ainda bloqueios, né, para mergulhar nessa escrita expressiva, terapêutica, que é a proposta do nosso desafio, tá? Então, cada vez mais esteja aberto a mergulhar mais fundo em você através da escrita. E o exercício de hoje vai sim precisar que você esteja aberta a entrar em contato com questões da sua vida, com traumas, com crenças, com bloqueios, com memórias, porque hoje o objetivo é trabalhar essa questão na sua vida, tá? E você que tá com o e-book nas mãos, você pode entrar no seu e-book e no 5º dia, e lá vai ter o título Situações Inacabadas, né? Algumas pessoas podem ficar confuso e não saber muito bem o que significa situações inacabadas. Eu vou explicar aqui para vocês brevemente, tá? Situações inacabadas é toda situação que a gente vive e ela não se resolve naquele momento. Ela deixa ainda como se fosse respingos em nossa vida, né? Vamos dizer que a nossa casa aqui, por exemplo, hoje em Fortaleza, tá chovendo bastante, né? Então tem muitas casas que tem goteiras, né? Então vamos pensar, então quando não está chovendo não é nenhum problema, mas quando chove, ou seja, né? Vamos utilizar a metáfora da chuva, quando o clima não está tão bom, o clima está mais sensível, chove, né? As goteiras podem aparecer. E as goteiras são as situações inacabadas. Elas sempre aparecem de vez em quando na nossa vida para dizer que você precisa resolvê-las em algum momento. Ninguém gosta de estar morando em uma casa cheia de goteiras, né? Então você vai ter que subir no telhado, ajeitar ou contratar alguém para lhe ajudar a corrigir essa questão que precisa ser corrigida, tá? Se tratando de telhados, mas em pessoas, as situações inacabadas, elas têm relação com traumas, com memórias de momentos marcantes. Pode ser uma fala, pode ser algo que você vivenciou, pode ser uma memória muito, muito primitiva de quando você ainda era bem pequenininho e você registrou, tá? São situações inacabadas que pedem da gente uma resolução, tá? E como pessoas adultas, nós podemos resolvê-las. Claro que com vários mecanismos para resolvê-las, né? A escrita, ela pode ser sim um caminho de você fechar, de concretizar ou de tornar resolvidas situações inacabadas, tá? Por que eu quis trazer essa temática para o nosso desafio de autoconfiança? O que tem a ver com a autoconfiança, né? Vou trazer um depoimento meu que aconteceu comigo, tá? De situações em que me bloquearam e eu não confiava em mim, tá? Eu era uma menina muito tímida, tinha medo de muita coisa e principalmente o medo do julgamento, do olhar do outro. Tudo que eu fazia, eu achava que eu tinha que esconder, porque não me sentia, não achava, né, que ia ser aprovada pelo outro, né? Então eu sempre achava que ia ter uma crítica ali, né? Então assim, sempre existiu, a minha família realmente é muito amorosa, mas nunca foi uma família que olhasse e não julgasse, né? Acho que toda família é assim,
né? Porque nós, seres humanos, julgamos tudo. E eu, como era uma criança muito sensível, eu tinha muito medo do julgamento. Então, ontem eu estava me recordando, quando eu estava escovando os dentes, que eu tinha medo até de escovar os dentes na frente de outras pessoas, com medo do outro dizer que eu estava fazendo errado, que não era assim que se escovava, né? Ou então rir de mim, tá? Então houve situações na escola, muito no período da escola, em que eu vivi realmente com esse medo do julgamento, tá? E isso realmente foi um bloqueio de que eu não conseguia adquirir autoconfiança se eu não olhasse para essas questões que estavam inacabadas na minha vida, né? E de vez em quando vai emergindo algumas memórias, né? E hoje eu vejo assim, gente, escovar os dentes é uma coisa que todo mundo faz. Por que eu tinha tanto medo de ser julgada por escovar os dentes, né? E se disser que está errado, enfim, quem é que pode julgar, entendeu? Então é muito mais você se acolher e não se julgar do que o outro se julgar. Então eu fui trabalhando isso e hoje em dia não é mais uma questão, tá? Mas se você tem uma questão inacabada que esteja bloqueando a sua autoconfiança, é essa que a gente precisa trabalhar hoje, tá bem? Então, nosso quinto exercício vai querer que você olhe para essas questões. Claro que o nosso desafio não é uma psicoterapia. Normalmente a gente leva para um profissional, um psicoterapeuta ou um terapeuta para tratar dessas questões. A escrita, ela vai te abrir um caminho, te direcionar para que você trabalhe na escrita e leve, né, se você faz terapia ou se você faz psicoterapia, né, leve para o seu psicólogo, para o seu terapeuta, tá bem? Então vamos lá, aquecer, né, os nossos dedinhos, a nossa mente para o nosso exercício de hoje. Então, se você quiser escrever, fazer esse exercício aqui junto comigo no vídeo, você vai pausando, faz o exercício e depois volta. À medida que vai escrevendo, volta. Estamos aqui juntos acompanhando o seu desempenho, tá bom? Então, pegando aqui o e-book, vamos lá para a página 20, que é a página onde tem o nosso exercício, tá? Então, eu quero que você comece agora a pensar. Pode fechar os olhos, respira um pouco. Pense, tente lembrar de alguma situação na sua vida que você viveu que bloqueou o fluxo natural da sua confiança. Porque quando nós somos crianças, nós somos confiantes, nós não temos um medo, não temos insegurança, nós experimentamos a vida de uma outra forma. O que foi então que aconteceu que fez com que você tivesse tanto medo, tanta insegurança? Tente recordar de uma situação, de um momento, de uma fala. Quero que você, nesse momento, respire e lembre. Assim que você lembrar, é essa situação que me bloqueia. Então é essa que a gente vai trabalhar. Agora a gente começa o exercício de escrita, tá bem? Então pode levar um tempo para você se lembrar e você escolher a sua memória, né, que você queira trabalhar aqui. Então leve o seu tempo, sem pressa, mas não precisa você trazer uma experiência muito traumática. Eu sugiro que você comece por o mais simples, pelo que você consegue no momento, tá? Eu lembro de uma situação muito traumática, Maylin, mas eu não quero fazer ela agora. Não tem problema, certo? Porque a gente realmente entende que exige um processo. Então você pode recordar de uma situação que não é tão traumática, mas que sim te bloqueou.
tá? Então, você veja, também se reconheça os seus limites, tá? Reconheça os seus limites, até onde você consegue ir, tá bem? Então, agora que você escolheu, vamos ao exercício de escrita, tá? Então, eu quero que você imagine que essa situação que você escolheu é uma entidade, como um ser. Você pode imaginar esse ser de qualquer forma, pode ser humano, pode ser em formato de algum animal, uma entidade, pode ser física, pode ser energética, como você preferir, tá? Mas eu quero que você traga algum formato para essa situação. É a situação, não é uma pessoa, não é o seu pai, sua mãe, não é a situação, tá? Então, se você recordou, meu pai falava sempre isso. Não é o seu pai que eu quero que você traga aqui, é a situação. É o seu pai falando e você se sentiu e você reagiu, enfim. É a situação. É a entidade, é a situação, tá? Então, a situação aparece para lhe dizer: oi, eu ainda estou aqui, precisamos conversar. É o que sempre acontece. As situações inacabadas, as entidades retornam e digam: oi, bate na porta: oi, eu ainda estou aqui. Vem conversar comigo para a gente ver se consegue resolver a minha situação, né? Então, nesse exato momento, a sua situação inacabada, essa entidade, está batendo na sua porta, está lhe dizendo oi. Só que dessa vez você não vai fugir. Às vezes você foge, às vezes você se esconde, não quer conversar. Tudo bem, mas a proposta é que hoje você não fuja. Hoje você convida ela para entrar e diz: ok, vamos conversar. Você de fato está disposto a conversar com a entidade, né? E é nesse exato momento que você vai escrever. Você vai escrever aquilo que você gostaria de falar para a entidade, para a situação inacabada. Como, por exemplo, entidade, eu sei que naquele dia, tal, você apareceu na minha vida e me deixou muito triste e me deixou deprimida. Eu realmente não queria que você entrasse na minha vida. Mas hoje eu tô aqui para conversar com você, pra gente ver uma forma de resolver. Porque eu não aguento mais você aparecendo na minha vida. E vai conversando, escreva tudo que o seu coração, tudo que fluir no seu coração, tá? E aí você pode também, no final, perdoar a entidade, perdoa. Diga assim: tudo bem, eu entendo que isso é para um aprendizado, tal, e escreva, tá? Eu estou direcionando aqui com o que está vindo na minha mente, mas você é livre para escrever da forma como você desejar, tá? Então é como se no papel você está escrevendo tudo o que o seu coração quer dizer para aquilo que te aconteceu no passado, tá? Esse exercício realmente vai precisar que você abra o seu coração e esteja disposto, usa o pronome que você preferir, a se conectar com o seu passado para concretizar de alguma forma, tá? É como se você brigou com alguém, né? E não aguenta mais viver brigado. Vamos sentar, vamos resolver e vamos ficar livres, viver em paz, tá? Então essa é a proposta de hoje para o seu exercício. Então qualquer dúvida, qualquer dificuldade: Marinha, eu não consegui escrever, não entendi como entre em contato comigo, tá? Fala comigo através do meu contato, do meu e-mail, que eu vou deixar aqui debaixo do vídeo, que eu posso lhe ajudar de alguma forma, tá bom? E você também pode falar um pouco do seu relato, se você sentir à vontade, no nosso grupo do Telegram,
Eu adorarei saber como está sendo o seu desempenho. Tá bem? Então, pessoal, um bom exercício, uma boa escrita e até a próxima.